Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz. Boa noite, bom dia, boa tarde, Brasil e mundo. Mais de 60 países assistindo. Soraya Nakib, Tia So, sua terapeuta holística, bônus de lua cheia de setembro de 2025. Uma lua cheia muito especial, 7 de setembro, independência do Brasil, que seja abençoada, ungida, protegida e que a voz da democracia reine nesse país, que assim seja. Amém. Eclipse lunar em Peixes, que é o signo do casamento. Atenção, encalhadas e encalhados, quem sabe essa é a sua oportunidade de reverter o bloqueado, o que está bloqueado ou o que está amarrado. Este canal é esterilizado, nós somente trabalhamos com as energias superiores, com os mentores e guias astrais superiores. Mentores espirituais são grandes professores e irmãos no plano espiritual. Guias astrais eram pessoas que, quando vivas, especializadas em astronomia e astrologia, são os prós das atividades relacionadas com os signos, ok? Signo de Áries, Sol, Lua e Ascendente para esse bônus maravilhoso lunar. Faz a carta dos 3 pedidos, queima às 14 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Não vai ser visível, não espere enxergar o eclipse lunar, que não vai ser visível na América do Sul. Porém, todavia, no entanto, continua existindo nesse planeta onde você habita. Então, o efeito do eclipse lunar é válido a todo o planeta. Fica em paz. Frequência 888, infelizmente saiu uma propaganda. O sorteio que acontece todo primeiro domingo no canal vai ser às 18 horas, como de costume, no Instagram somente, e os nomes dos sorteados são postados na parede do Instagram e também na parede do YouTube. E o papo mensal nesse próximo domingo vai ser às 20 horas após o sorteio. Clica na minutagem do teu signo para você ver qual o arcano maior e menor. Escuta a parte do calendário astrológico, escuta a parte que eu vou mencionar e comentar sobre a carta dos 3 pedidos que vai ser feita no domingo também. E faça a sua carta, mesmo que você não faça parte da lista de 77 nomes que eu tenho aqui presente, ok? Abraço energético da Tia Su. Vamos começar esse bônus de lua cheia de setembro. A Sol, Lua e Ascendente em Áries. Quais são os conselhos? Sol, Lua e Ascendente em Áries. Para o bônus do amor ou extensiva do amor, a extensiva de Áries teve um puxãozinho de orelha lá, mas foi libertadora. Se você tem forte no mapa astral Áries, Touro e Virgem no teu mapa astral, as extensivas do amor tem para Áries, Touro e Virgem no serviço 77 do canal, que aliás o canal estava bloqueado, mas já foi reativado, só estava bloqueado no Brasil. O porquê eu desconfio, que eu não posso comentar, mas reconfirmo que só estava bloqueado no Brasil, porque entrei em contato com 5 países estrangeiros, um em cada lado do planeta, e as pessoas me relataram que o site estava funcionando normal. Sol, Lua e Ascendente em Áries. Jumper, 10 de ouro, excelente. 10 de ouro é uma carta de família, de concretização, de finalização, de herança, de abundância, de concordância, família reunida, ungida, abençoada, sempre amada. Família reunida, ungida e unida jamais será vencida. 10 de ouro é excelente. É um jumper. É um oi espiritual. É um 3D. Arcanos menores são as suas atividades terrestres. Arcanos maiores são as atividades superiores.
com exceção do diabo, obviamente, que é uma atividade inferior. Quando está relacionado com o diabo, quando está relacionado com o Capricórnio, é Lúcifer antes de cair. Daí tem uma diferença que não vai dar tempo de explicar agora. Para você que se relaciona com Capricórnio, fique em paz que o diabo não representa o teu amado, ok? Quem representa o teu amado, ungido e protegido, abençoado Capricórnio, é o arcano maior do mundo, o planeta de Saturno. Vamos cortar. Fundo do baralho, Epifania. 5 de paus, luta, pagem. Ficou interessante. 5 de paus, pagem de paus. 10 de espadas. 7 de copas. Aqui tem alguém lutando por uma ilusão. Essa ilusão vai terminar. E tem alguém... Esse pajem é uma pessoa maravilhosa que estava nessa luta. Essa luta vai terminar. A hipocrisia na sua frente de confiar nos maravilhosos vai terminar, porque o 7 de copas é a carta número 1 que eu mais detesto no tarô de 78 cartas. Esse aqui é o troféu da copa. Como eu detesto essa carta. Se você conseguir deixar de ser iludido por essas pessoas à sua frente, excelente. Essas pessoas a quem você confia, infelizmente, não são confiáveis. Eu vou repetir. As pessoas na sua frente, a qual você deu o voto de confiança no passado. O 7 de copas é uma pessoa que já está iludida. Então, infelizmente, o 7 de copas é uma carta representando pessoas que ludibriam a sua mente. São pessoas, pode ser celebridades, pode ser famosos, pode ser políticos, podem ser doutores, pode ser quem for. Mas não é peixe pequeno. O 7 de copas, ele está na sua frente, brilhando na sua frente, infelizmente. Tem uma fumaça aqui, por trás dessa fumaça, quando essa fumaça, a poeira baixa, que você começa a enxergar os defeitos, os problemas, os vazamentos, a sujeira, a falta de energia, onde está enferrujado. No fundo do baralho é a Epifania. Eu vejo 7 cartas no fundo. A 5ª carta é o Rei de Ouro. A 6ª carta é o 4 de copas. E a 7ª carta é o número 9. Por que é 7 cartas de fundo? Porque o número 7 é a espiritualidade, ou sinônimo de espiritualidade. E o 7 é o 7º chakra coronário para você receber o downloading. O 7 também é persistir, insistir e consistir. E o 7 de copas é você deixar de ser iludido mentalmente. E você enxergar pela espiritualidade, você deixar receber pelo 7º chakra coronário da coroa, por isso que a gente botou a corujinha hoje com coroa, representando o 7º chakra, a professora dos pássaros. Também, para quem não sabe, a coruja é o signo de Gêmeos, mas aqui no caso ela é a professora do 7º chakra. Então ela tem nela o azul, o índigo e o violeta, representando o 5º, 6º e 7º chakra. Atrás dela tem a lua cheia do eclipse lunar, ok? Então aqui, na 7ª carta é o 9 de copas.
eu tenho uma boa notícia para te dar. Tem um 4 de copas aqui. A partir do momento que você começar a entrar na realidade que esse 7 de copas à sua frente, a quem você já deu o voto de confiança, vai começar a aparecer o que está por trás dessa cortina de fumaça, você vai conseguir enxergar um rei de ouro. E daí você rejeita esses. Aqui não temos duplicidade no tarô, então eu não tenho outro 7 de copas para te mostrar. Mas quando você decidir enxergar a verdade, e daí você tomar a decisão no 4 de copas de rejeitar o passado, a quem você já deu o voto de confiança, você entra no 9 de copas satisfeito. Porque você vai aceitar esse cálice de Deus. Porque no passado você estava aqui ludibriado na ilusão desses que brilham à sua frente, que eles poderiam te ajudar. Daí você entende que ninguém pode te ajudar. Isso aqui é tudo uma ilusão. Quando você terminar essa ilusão, começamos no 5 de copas, ok? Quando você terminar o 10 de espadas, vem o rei de ouro. Por quê? Porque você está começando a rejeitar o passado, está começando a aceitar Deus. E daí você entra no 9 de copas. Tem uma oferta lhe ofertada por Deus e você vai começar a enxergar. Porque aqui mesmo de olhos fechados ele está na meditação e enxergando através do 7º chakra. Aqui tá todo mundo meio cego no 5 de paus. Ninguém enxerga direito o que eles estão fazendo, em quem que eles estão batendo. Temos outra carta tradicional que eles estão tentando quebrar aquele boneco de gesso que tem balas e bombons da brincadeira mexicana, que eles estão vendados. E aqui também ele está nessa cor aqui escura, porque ele está no oblívio de não enxergar a verdade dos maravilhosos. E aqui ele está no otimismo, na essência ariana, no Mateus 18, versículo 4, na criança interior. Porque todo mundo que tem essência de criança tem o espírito garantido de entrar no plano espiritual, no céu, no paraíso, seja lá o que você se chama. Essa belezinha aqui, essa formosura, essa gostosura aqui, só tem lá em cima. Lá embaixo, no inferno, além de feder, fazer frio, passar fome e gritaria, você já entrou num canil de adoção de cachorro onde tem mais ou menos uns 200 cachorros gritando ao mesmo tempo? Então, lá embaixo é muito pior que um canil com todos os cachorros gritando ao mesmo tempo, passando fome, sede e sujos com suas próprias fezes. Vocês não têm noção, cabecinha com cabecinha grudada. Essa belezura aqui é lá em cima, então queira estar lá em cima. 9 de copas. Aqui, ó. Do outro lado do baralho tinham 2 espadas. Essa pessoa aqui no 2 de espadas, ela pode estar passando por bipolaridade, narcisismo, pessimismo, hipocrisia e não querer enxergar a verdade perante os olhos que estão impossibilitados de enxergar. Tem uma venda aqui, que é uma analogia que a pessoa não consegue enxergar. A mente está tampada. A mente está tampada, os olhos estão vendo, mas não estão enxergando. 2 de espadas é um problema sério, pode ser libertado através do eclipse lunar de 7 de setembro, porque temos uma lua. Assim que você libertar, é possível que você realize
teus sonhos ainda em setembro, porque vai ter o eclipse solar dia 21 de setembro. E se você não fizer a carta no eclipse lunar de dia 7 de setembro, faça a carta no dia 21. Só que a carta seria importante ser feita sempre no primeiro eclipse dos parceiros de eclipse, porque todo eclipse é um parceiro de outro eclipse e raramente é trio. Às vezes é trio. É sempre importante fazer a carta no primeiro eclipse. Aqui falamos da Epifania para o mês de setembro, ok? Agora vamos ao seu tarô. Tem tudo isso aqui para a gente falar. Nos últimos 3 meses da sua coroa, arcano maior da carruagem, essa puxou junto. E o 9 de ouro. Nos últimos 3 meses, você estava direcionado ao caminho certo da dependência financeira, ao caminho certo da liberdade. Nos últimos 3 meses, você estava direcionado ao caminho certo da felicidade. O que foi que aconteceu? Capotou? Porque a carruagem, ela está em movimento muito rápido. É o arcano maior de maior movimento, a carta mais rápida. Essa é a super movimentação. É o arcano maior de número 7. O que eu falei no começo dessa leitura? Que 7 é o quê? 7 é sinônimo de espiritualidade. 9 é o quê? 9 é o mês de setembro, aliás, é um arcano menor de setembro, de energia do signo de Virgem, 9 de ouro. Então aqui estava tudo indo no caminho certo, nos últimos 3 meses. Eu não sei por que eu estou falando assim com uma certa preocupação, como se eu já soubesse que você capotou, sem ver as cartas, mas dá para sentir pela psicometria dos dedos. No passado você tem um cavaleiro de copas, uma pessoa que te oferece carinho, gentileza, bondade, amizade. Pode ser um 7 de copas. O cavaleiro é aquele que chega com seus interesses. Esse aqui, ele tem o interesse dele e ao mesmo tempo ele é muito simpático e muito meigo, mas é um cavaleiro, não deixa de ser cavaleiro. A idade não interessa. No passado teve um cavaleiro. Aqui no mês de setembro tem uma rainha de espadas, um ultimato, um veredito, uma decisão. No mês de setembro. No teu bloqueio, o imperador. O vosso arcano maior, infelizmente, saiu no bloqueio. Falta de organização, porque o imperador é sinônimo de organização. Então, se nos últimos 3 meses você estava organizado em direção ao caminho certo, aqui a carruagem capotou. Eu não falei que eu senti antes de pegar nas cartas? Porque se a carruagem capotou, o resultado foi o teu imperador aqui no bloqueio. No futuro próximo, vamos ver o que sai. Esse desbloqueio, é possível desbloquear, tia Sou? Tudo é possível. Eu já vi acontecer milagres para pessoas. Sim. A carta dos 3 pedidos pode fazer com que você desbloqueie o imperador? Pode. Nos últimos 3 meses de sua vida, você mesmo sabota o seu caminho por confiar, porque aqui você confiou no passado. E muitas vezes você também proclama a vitória antes do tempo. Eu já falei isso várias vezes para Áries. E muitas vezes você compartilha os seus planos com as pessoas que você ama e que você confia. Isso não dá certo. E esses dias eu expliquei para uma cliente e outras clientes também, mas esses dias, atualmente, eu expliquei para uma cliente que não é só ter prevenção contra espíritos, contra pessoas físicas 3D.
seus inimigos, é também se prevenir contra os invisíveis. Então, quando você comenta em voz quais são seus planos com os amados e os amigos, os invisíveis também estão ouvindo. Sem contar que hoje com a inteligência artificial até o teu telefone está te ouvindo. Mas eu estou falando mesmo de espírito. Os vampirizadores. Porque às vezes você fala, ninguém sabia, mas os espíritos sabiam. E como eu falei, também a inteligência artificial vai saber se não sabia. Agora aqui no futuro próximo, 8 de espadas. E no teu conselho, o as de ouro para esse 8 de espadas. Esse as de ouro aqui é uma mãozinha chegando para você e te oferecendo, e se você rejeitar, porque veio no teu conselho, uma mãozinha te oferecendo. O que for que seja que essa mãozinha te oferecer, aceita. O as de ouro. E é uma mãozinha que vai te oferecer algo que ainda não foi oferecido ou ofertado antes, porque é um as de ouro. Aceita, porque veio no teu conselho. E a carta dos 3 pedidos também é uma mãozinha que você produz. E no resultado, 6 de copas. Um amigo ou alma gêmea ou alguém que já te ajudou numa vida antepassada, te dando uma mãozinha. Lembra que eu falei agora mãozinha? Ele está dando uma mãozinha, cumprimentando e dando um buquê de flor. São 2 amigos que não se encontravam há muitos anos. Daí aqui eles se encontram e a mãozinha dele veio de novo. E ela dando a mãozinha a ele e ele dando a ela um buquê de flor. Aqui tem uma mãozinha sendo ofertada para você. E é bom que você aproveite, seja grato, não recuse, não diga não a esse as de ouro. Porque está preocupante o teu arcano maior estar no bloqueio e o teu futuro próximo ser um 8 de espadas. Nas energias externas, 8 de paus, as de copas. Então, uma notícia boa que vem rápido, essa mãozinha aqui e essa mãozinha aqui. Essa mãozinha eu já estava sentindo que era uma energia externa, porque aqui eu estou falando de você, mas aqui é fora. Então, o que eu estava suspeitando não é você que está fazendo essa mãozinha, está sendo oferecida a você. E aqui ela veio reconfirmar, porque já que não temos duplicidade, a próxima mãozinha abençoada é o as de copas, o Espírito Santo. O 6 de paus invertido. A justiça invertido. Então, na energia externa, aqui, a justiça está invertido, o 6 de paus, que é a carta da vitória, está invertido. Arcano maior da estrela, desejo sendo realizado, que pode ser a força do eclipse. Arcano maior do mago, que é novamente a força do eclipse movimentando. O mago, ele usa o poder da lei da atração para manifestação, se ele for do bem.
Se ele for maléfico, ele vai querer manipular. Porém, todavia, no entanto, com esse arcano aqui da estrela, não tem como isso ser manipulação. Isso é bênção. É uma reconfirmação que o teu poder é maior que esse poder que veio embaixo. Aqui tem uma derrota na justiça e aqui tem um poder maior. Aqui são dois arcanos maiores contra um arcano maior e um menor. O karma, porque talvez você esteja pagando um karma de uma vida passada ou dessa vida 3D. 6 de paus. Aqui tem poder energético, espiritual, para se manifestar em 3D, que pode ser o eclipse lunar, a carta. Queima a carta às 14 horas e 31 minutos. Você vai gastar uma folha de papel virgem, uma caneta e vontade. Toma banho primeiro, aliás, e vontade de querer fazer. Então, qual é o investimento que você faz para transformar energeticamente a sua vida? Eu não sei quanto custa uma folha de papel, mas se 50 folhas custa R$5, uma folha deve ser... Qual é a matemática? As de paus invertido, 6 de espadas. Aqui o as de paus invertido é bloqueado de sair do lugar. 6 de espadas. Porque se alguém espera que vai sair do lugar por sua própria vontade, ou pelo físico, pela vontade física de alguém, porque o as de paus, ele é físico. O as de copas que está aqui, a estrela e o mago, eles estão trabalhando com a vontade de Deus. Então, se você está pensando pela vontade física, você consegue sair de águas turbulentas para entrar em águas claras? 6 de espadas? Não consegue. As de paus bloqueado. Aqui, 6 de ouro. O recíproco daquilo que você plantou, você colhe. 4 de ouro. Segurança. 5 de copas. Arrependimento. Rei de paus. Com a morte. A transformação, ela é possível se você quiser. A preguiça de pegar um papel, escrever uma frase do jeito que eu ensinei, porque fazem 7 anos que eu estou ensinando a carta dos 3 pedidos, daí chega no domingo, no dia do eclipse, faltando 1 hora, que eu não estou atendendo o telefone a ninguém, o pessoal começa a me mandar mensagem: ô tia Sô, explica aí como é que faz a carta. Ah, eu não lembro mais. Tia Sô, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Então, a pessoa que procrastina, no inconsciente dela, ela está se auto-sabotando, porque a pessoa que está preparada, aqui tem alguém procrastinado, o imperador, signo de Áries. Aquele que está preparado, ele já preparou a carta faz tempo, já deve estar preparada há 1 mês atrás. Porque aqui tem alguém que desiste de lutar. Aqui tem alguém que não quer acreditar que o divino tem mais poder do que o 7 de copas. Quem são os 7 de copas? É o que eu te falei, são as pessoas que brilham na sua frente. O eclipse lunar, ele brilha por Deus. Essas pessoas que brilham à sua frente, elas brilham por dinheiro. Dinheiro
Por dinheiro, tudo acontece. As pessoas matam, as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas julgam. Quando uma pessoa tem muita fé e ela acredita, ela diz que acredita em Deus, daí quando chega uma situação séria aqui, porque aqui o imperador está no bloqueio, a fé dessa pessoa é testada. Ah, você acredita em Deus? Então, vamos ver quanto é que você acredita em Deus. Quem é que vem testar a fé dessa pessoa? Os maléficos. Ah, você acredita em Deus? Então vamos ver se a sua fé presta. O diabo está sempre tentando provar perante Deus que o ser humano não presta. O diabo está sempre tentando provar a Deus que o planeta Terra não é digno. Quantas lutas existem no espiritual entre os anjos e demônios? Eles querem provar por A mais B que o ser humano não merece, que o ser humano é cruel. E a cada dia que passa, eles conseguem provar isso. É por isso que o ser humano já foi castigado 4 vezes, porque a fúria superior é muito pior que a fúria inferior. Lá embaixo, se ele tiver enfurecido, o que ele faz? Ele manda matar meia dúzia. Lá em cima, se ele tiver enfurecido, o que ele faz? Ele manda destruir o planeta. Ele já mandou destruir o planeta 4 vezes. E o Armagedon está mirando. Diz a Bíblia que dessa 5ª vez não vai ser destruição total. Mas onde é que será que vai cair a destruição? Na cabeça de quem? Em qual país? Qual país que está mais podre? Daí eles ficam analisando lá em cima. Só que lá em cima não tem corrupção, não tem como pagar com dinheiro. Ó, a gente vai oferecer dinheiro aí para cima para ver se fica tudo bem, beleza? Não dá. Então aqui, confiar na espiritualidade vale mais que todo o dinheiro do mundo. Que todo o dinheiro do mundo não te ajuda mais do que o poder da fé. Quantas vezes Jesus Cristo disse aos apóstolos: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, esse menino já estaria curado. Aqui eu vejo que alguém escuta os meus vídeos e está tão cansado, desistiu de lutar, não vai fazer a carta dos 3 pedidos e acredita que tem uma fé, muita fé nessas cartas, tem muita fé, mas é uma fé cansada. E é uma fé que, infelizmente, continua acreditando mais no 7 de copas do que no poder de 7 de copas, das pessoas maravilhosas, do que na fé. Tem fé, mas não sabe funcionar a fé. Tem fé, mas não acredita que a fé tenha tanto poder. É igual aos apóstolos. Se eles acreditassem que a fé tinha poder, eles tinham curado o menino, porque Jesus já tinha passado para eles o poder. Jesus falou para eles: eu já passei para vocês o poder de cura. Até quando? Mas eles não acreditavam, por isso que não estava ativado. Eu sou uma só no Brasil. Quando eu morava fora do Brasil, eu não sentia o peso de problemas que existe dentro desse país, porque eu estava fora. Eu morava no Catar, no paraíso, onde ninguém paga imposto, onde não existe presídio, ninguém vai para a cadeia porque não tem criminalidade. E só tinha uma delegacia que, aliás, ficava na frente do meu condomínio, que tinha um jardim maravilhoso, não tinha uma alma viva lá dentro. O máximo que acontece no Catar é problemas de trânsito e multas de trânsito, o fulano que bateu no fulano. Se eu contar para vocês, vocês falam: ela está exagerando. Eu não estou exagerando. Eu não estou nem aumentando ou diminuindo. Eu estou simplificando. Não tem presídio porque não tem criminalidade.
Em 14 anos que eu morei no Catar, 13 anos e 7 meses, aconteceu um caso criminoso, um caso em 13 anos e 7 meses, que saiu em todos os jornais durante o ano, porque lá não tem matéria para colocar em jornal, lá não tem programa de criminalidade para colocar na televisão, porque não tem para colocar. Lá não tem golpista que cria crime legalizado, ou o golpe legalizado, ou essas coisas que tem aqui no Brasil, ou pessoas, até a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva postou no Instagram que pegaram a personalidade dela, né, a inteligência artificial, dizendo que é ela que está fazendo não sei o quê. Aqui todo mundo vive numa situação triste. E sabe por quê? Porque eles não acreditam que vão ser julgados e que vão descer lá para baixo, naquele fedor, naquela sujeira, passando frio, passando fome, naquela gritaria de cachorros, de milhões de cachorros. Lembra que eu falei, se você já visitou um canil onde tem 200 cachorros juntos, gritando, sofrendo, tristes? Eu já entrei num canil desse. Quando aconteceu a pandemia, milhares de cachorros foram deixados para trás no Catar e as pessoas tiveram que voltar para os seus países e deixaram. E eu fui visitar o canil. Eu nunca vi uma coisa tão horrível na minha vida. Eram muitos cachorros, acho que tinha mais de 2.000 cachorros, todos gritando, latindo, sofrendo. De repente eram príncipes, de repente viraram prisioneiros, na sua própria sujeira, passando fome porque não tinha ração para dar para todo mundo e não tinha ninguém para cuidar de tanto cachorro. Aquilo ali é parecido com um umbral. O fedor, a gritaria, o cheiro, o sentimento de desespero. Bota aquilo vezes 1000 anos lá embaixo no umbral, sofrendo aquilo, sem parar, todo dia. E se todo mundo soubesse do que é sofrer após a morte, todo mundo seria responsável aqui, todo mundo iria ser mais paciente, usar o discernimento, não permitir libertinagem, permitir a liberdade, não ser promíscuo, não apoiar sacanagem, ter respeito, assim como acontece nos doramas coreanos. População da Coreia do Sul, uma população que respeita demais. Lá ninguém vai na casa dos pais e leva a namorada para fazer sacanagem e a namorada ficar grávida. Isso não existe lá. Aqui é normalizado no Brasil. Tem muita coisa que é normalizada no Brasil que está errado. Tá vendo aqueles olhos lindíssimos lá? Ela tá vendo tudo. E ela tá anotando. Tudo que acontece no Brasil, no mundo, tudo. Daí quando a pessoa morre, a pessoa vai para o paredão do BBB lá em cima. E quando passa perante ela tudo que ela já fez de errado na vida, os olhos da pessoa arregalam mais que aqueles lindos olhos ali. Os olhos da pessoa começam a arregalar, arregalar, arregalar. Dá uma crise de tireoide que os olhos da pessoa caem no chão. Daí é decretado que a pessoa vai lá para baixo, passar a eternidade lá embaixo. Porque não foi responsável, porque não teve paciência, porque não perdoou, porque não foi honesta, porque não foi ser humano. Quem apoia fantasia de carnaval com penas de pássaros brasileiros ou silvestres é cúmplice e cúmplice de quem apoia pena de pássaro em fantasia de carnaval, cúmplice, está sendo anotado lá por ela. Por um acaso ela é pássaro também, hein? Tudo que está sendo ocorrido lá em cima, nada escapa, não tem corrupção, não tem como pagar, dá para você deletar aquilo que eu fiz? Não tem como pagar.
aquele que pode se arrepender e pagar aqui em vida 3D, ele tem probabilidade de ser perdoado lá em cima. Mas aquele que morre sem ter se arrependido, sem ter consertado alguma coisa na vida, ou ter pedido perdão, ou ter reconhecido que errou e ter arrumado, dá um jeito, porque senão não vai lá para cima. Ela tá vendo tudo. Eu só tô dando uma explicação que tem um tipo de ariano aqui cansado, derrotado e que tem muita fé, mas acredita mais nas pessoas do que no poder de transformação energética de Deus. E nós temos o livre-arbítrio que foi presente. Todos nós temos esse poder dentro da gente. Quem pratica o poder consegue uma disciplina, um dia ganha uma medalha de ouro. Ninguém ganha medalha de ouro sem ter praticado dentro da sua própria disciplina. Ninguém fica famoso sem ter passado por anos tentando o mercado. Quem é cantor sabe, quem é artista sabe, quem é doutor sabe. E mesmo assim, tudo isso sem a fé, sem o poder energético da lei do retorno, da lei da atração, a pessoa pode ter um diploma embaixo do braço e não servir para nada, que ela não tem a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Ela diz que ela acredita e ela acredita, mas acreditar é uma coisa e botar na prática é outra. Gostar de futebol e assistir futebol é excelente. Agora, saber jogar, ir para o campo, ser jogador é outra coisa. Tem pessoas que não entendem por que um jogador ganha tanto dinheiro. É porque ele sabe enfiar gol. Agora, se ele ganha dinheiro e não enfia gol, daí é outra coisa. Mas não é fácil enfiar um gol. Mas quem está assistindo não sabe como que é difícil. Mas quem está lá no campo sabe. Então, ele está recebendo por merecimento. Só estou dando um exemplo de como a fé ela é maravilhosa quando ela é assistida, mas para praticar a fé é outros 500. É legal assistir futebol, mas estar lá dentro e ser campeão Papel Virgem, 3 pedidos. Gratidão por ter encontrado a solução, ou gratidão por ter encontrado minha alma gêmea, gratidão por ter casado em 2025. O teu pedido pessoal é teu. O segundo é para o teu país, seja lá onde quer que você esteja. E o terceiro é para a fauna e para a flora. E aquele que apoia a comercialização de aves silvestres está sendo observado por ela. Abraço energético da Tia Sô. Eu também sou ariana, Sol, Lua e Vênus em Áries. Mas graças a Deus que meu ascendente é Gêmeos, da professora da Corujinha. Shalom, salam aleikum, namastê.